Fala pessoal, tudo certo? Bora para mais uma revisão de mercado? Hoje falaremos sobre mini índice e Nasdaq, tá? Vamos comentar aqui sobre as principais movimentações desses dois ativos, quais eram os nossos cenários, expectativas, o que eu tinha em mente para o pregão de hoje, dia 6, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e a gente dá um giro rápido comentando sobre essas movimentações, tá? Lembrando que, se você é novo no canal, o meu intuito aqui não é chegar com o gráfico pronto e te falar, nossa, aqui deu compra, aqui deu venda. Não, tá? Aqui é te mostrar, tentar transmitir o mais fidedigno possível a minha visão, que era a visão do pré-market, tá? O que eu tinha antes do preço abrir e o que eu fiz, o que eu interpretei durante o pregão, tá? E aqui você não vai me ver utilizando quebra de estrutura com boss, você não vai me ver marcando change of character, fake boss, fake shock. Não, tá? Não precisa disso. Você também não vai me ver utilizando indicadores, fazendo correlações. Você não vai me ver procurando cenário externo. Enfim, gráfico, tá, galera? O ativo que você está operando. Então, sem mais delongas, eu estou aqui no gráfico do mini índice. Deixa eu apagar qualquer resquício de desenho que tem aqui. E para falarmos de mini índice, eu preciso contextualizá-los um pouco mais, porque só com a movimentação de hoje é um pouco difícil de vocês entenderem todo o meu racional, tá? O pessoal que está comigo na sala, todo dia eu atualizo eles do contexto do mercado, das minhas visões, minhas expectativas, enfim. Então eu vou atualizar vocês aqui também sobre qual era a minha expectativa, que a gente fez ontem, tá? Segunda-feira. Então, o que a gente tinha na segunda-feira? Eu vou apagar aqui para deixar o mais fiel possível. Esse aqui era o meu gráfico na segunda-feira. Eu tinha que tomar decisões baseadas nessa movimentação aqui. O que de cara a gente teve no pregão de sexta para eu começar a moldar, para eu começar a fazer a minha interpretação semanal para a semana que vem, que é no caso que a gente está agora. Bom, eu tenho de cara o preço mitigando uma região de volume imbalance do diário aqui. Perceba esse volume imbalance. Ele mitiga, ele faz o alinhamento do diário com 60, tá? Aqui eu vou para 1 hora, ele faz shift na estruturação e volta numa região de BPR para dar continuidade nessa movimentação do volume imbalance do diário, quebrando estrutura. Enfim, eu tinha uma estruturação bearish aqui desde sexta-feira, objetivando o quê? Objetivando equilíbrio do range. Qual é o range que a gente tinha? Era justamente esse range aqui, ó. Mínima, máxima, equilíbrio. Equilíbrio com fair value gap semanal passando aqui embaixo. Ou seja, essas regiões aqui para baixo, elas eram meus alvos de venda dessa movimentação que o preço começou a desenhar na segunda-feira, dia 15 de julho, tá? Eu tinha uma expectativa, sim, bullish nesse fair value gap semanal, mas eu inverti esse meu bias, esse meu viés, pela movimentação que o preço veio apresentando nessas 2 semanas aqui, ó. Tá? Então, com essa movimentação eu mudei o meu viés. Eu estava um cenário comprador, saindo de uma região de liquidez interna para uma externa, mas pelo price action que ele demonstrou nessas 2 semanas, eu preferi adotar que a gente poderia atingir níveis de equilíbrio e atingir níveis de fair value gap semanal. O que acontece, o que corroborou para essa interpretação? Aquela notícia do Japão, né, que vocês devem ter visto, que foi justamente o que aconteceu na segunda-feira, né? Que abriu o pregão com um gap de 2, 3 mil pontos, não me recordo. E aí, coincidentemente, o preço abre na região do fair value gap semanal. O que isso me diz? Isso me diz que, muito provavelmente, terminaram de fazer a movimentação de mitigação até o fair value gap do semanal, ou seja, o meu alvo de venda, ele foi concluído. E aí você talvez tenha ficado um pouco perdido no pregão de segunda-feira, né? Nossa, caiu, abriu com gap de 2 mil pontos e subiu tudo. Galera, é claro que subiu tudo.
preço abriu numa região de Fair Value Gap semanal e de Fair Value Gap diário aqui, tá? Tem um Fair Value Gap do diário passando aqui também. Era o esperado ele subir. Seria estranho se ele continuasse caindo, tá? Então, a localização do gráfico, onde o preço abre, onde o preço se encontra, ele é mais importante do que esses rumores, esses boatos, do que essas notícias, tá? Então, o gráfico, e aqui vai uma dica, os Fair Value Gaps, te contam muita coisa, tá? Então, bom, esse aqui era o meu cenário de segunda-feira. Segunda-feira eu queria comprar por conta de todo o contexto da notícia, Fair Value Gap semanal, diário, enfim. E aí a gente vai para o pregão, finalmente, de terça-feira de hoje, que era justamente esse pregão aqui, né? E o que eu tinha para analisar era isso. Esse era o meu gráfico para eu analisar hoje. O que vocês enxergam quando vocês veem essa movimentação no preço? E aqui vai outra dica. Eu sempre faço o meu daily bias, eu sempre traço os meus cenários de alta e baixa probabilidade buscando time frames maiores, tá? Então, sim, você precisa olhar time frames maiores para operar day trade, para fazer operações intraday. Ah, Rafa, mas eu faço operação em 1 minuto, não importa. Você precisa olhar para você se basear, para você ter como estipular, para você ter como determinar quais são os seus cenários de alta e de baixa probabilidade. Então, sim, eu estava aqui no gráfico diário, e pelo gráfico diário, depois que ele mitiga uma região de Fair Value Gap semanal, Fair Value Gap diário, com o candle impulsivo, é difícil eu querer vender no pregão seguinte. No caso, hoje, terça-feira. Ou seja, o que eu estava de expectativa para o pregão de hoje? Alta, tá? Alta até aonde? Até o próximo PD Array. O que é PD Array? É o POI, é o POI, é o ponto de interesse. Que, nesse caso, era um Fair Value Gap de 4 horas, que a gente já vinha monitorando com o pessoal da sala há algum tempo. Esse Fair Value Gap de 4 horas aqui, ele era uma região de venda interessantíssima, tá? Pois é o imbalance que ele deixou depois que fez uma quebra de estrutura, mitigando o volume imbalance do diário, fazendo shift nos 60 minutos, mitigando o BPR. Então, essa daqui era a minha principal região de venda de continuidade nessa movimentação bearish aqui, tá? Então, eu já tinha para hoje, claro, uma movimentação de compra até esses níveis aqui de Fair Value Gap de 4 horas. E aí eu comecei a traçar as minhas regiões de interesse para o intraday de hoje, que eram justamente Fair Value Gap 4 horas aqui, esse, e um Fair Value Gap de 1 hora, tá? Um pouco mais próximo do preço, para caso ele desse continuidade numa movimentação impulsiva. Então eu tinha essas duas principais regiões marcadas para hoje, para o preço trabalhar nelas nesse sentido, mitigação, expansão, mitigação e expansão. E aí objetivando a região do Fair Value Gap de 4 horas. Certo? Então essas eram as duas principais regiões para hoje. Esse era o meu principal cenário para o índice. Não existia vendas, ao meu ver, tá? A venda que existia era uma venda de baixíssima probabilidade, uma venda difícil de pegar, sem estruturação, sem confirmação, sem alinhamento de time frames. Era essa venda que você tinha que pegar, de mitigação até essas regiões, até essa ou até essa. Depois disso, a gente está no lado do buy side da curva. Todos os PD arrays de oferta eles serão desrespeitados e servirão como liquidez para o preço continuar subindo. Certo? Então, esses aqui eram as minhas principais regiões. Eu vou só escrever aqui. 1 hora, Fair Value Gap. 4 horas, Fair Value Gap. Minhas duas regiões de liquidez interna, objetivando a liquidez externa. Essa externa aqui primeiro, depois o Fair Value Gap do prêmio. Tá? E aí eu vou tirar aqui a ferramenta do replay para a gente ver o que aconteceu hoje. E aconteceu justamente isso, né? O preço segurou na região do Fair Value Gap de 1 hora. E aqui eu vou falar para vocês qual foi a minha interpretação do intraday, tá? Que foi justamente mitigação de order block. Ó, lembra que aqui tem um Fair Value Gap de 1 hora passando. Aqui foi a mitigação de um order block de 15 minutos. Esse order block. Vou escrever aqui para ficar mais visual.
15 minutos. E mitigação order block 1 hora. Esse order block de 1 hora aqui. Uma vez que o preço chega nesses níveis e eu estou num cenário totalmente comprador, meu bias é comprador, não quero ver vendas, não faz sentido para mim olhar para vendas, eu vou descer o time frames baseado nessas duas mitigações. Na mitigação do order block de 15, na mitigação do order block de 1 hora, na mitigação do fair value gap de 1 hora. Lembrando que o alinhamento dos time frames desses POIs, desses PD arrays, é o seguinte: de 1 hora. De 1 hora. Eu vou cair para os 5 minutos. E de 15 minutos, eu vou cair para 1 minuto. Esse aqui é o meu alinhamento de time frames. E aí, uma vez que o preço chega nessas regiões, eu vou abaixar o time frame justamente para esses aqui, para ver se eu consigo encontrar alguma configuração no preço que colabore, que faça sentido com aquilo que eu estou almejando, com aquilo que eu estou procurando de estruturação. Então, eu vou olhar aqui primeiro os 5 minutos, tá? Fazendo o link com esse OB de 1 hora, com o fair value gap de 1 hora também. Ver o que eu tenho na estruturação do preço. Bom, aqui o preço chega no OB de 1 hora, tá vendo? Essa linha aqui é o OB de 1 hora. O que ele faz nesses níveis em 5 minutos, coincidindo, fazendo alinhamentos time frames, ele me deixa um IFVG, tá? Qual é o IFVG, Rafa? É esse fair value gap aqui, ó. Que ele foi desrespeitado, ele foi atravessado, ele foi invalidado, enfim. Eu tenho essa região de IFVG nos 5 minutos. Ou seja, essa região aqui agora, ela está me sinalizando um SMR na região, ela está me sinalizando um alinhamento dos time frames, e ela está me sinalizando que daqui o preço tem uma alta probabilidade de parar e ir embora. Então, primeiro cenário, eu tenho esse IFVG de 5 minutos, deixa eu escrever. IFVG 5 minutos. E eu também fui atrás de fazer o alinhamento desse OB dos 15, tá vendo? Eu tenho um OB dos 15 passando aqui. Lembrando, o alinhamento do 15 é em 1 minuto. Então, eu vou descer o time frame para 1 minuto. Buscar por configurações uma vez que o preço chega nessa região. O que eu tenho aqui? Vamos lá. OB dos 15. Eu tenho um shift na estruturação. Tá vendo aqui? Shift na estruturação. Nessa pernada aqui, que ele faz o shift, ele não me deixa muitos fair value gaps, ó, praticamente nenhum, eu não tenho ineficiência, ou seja, ele faz um shift, mas não me deixa uma região para entrar, não me deixa uma região para tomar decisão. Preço desenvolve, mitiga esse order block, quebra uma estrutura. Quebrou essa estrutura com o que? Fair value gap. Rafa, não quero pegar esse aqui ainda. Beleza. Então você tem essa primeira oportunidade que teria estopado, tá? A gente deixou de pegar essa daqui. Teria estopado esse primeiro fair value gap. E depois ele faz uma configuração um pouco melhor, que é essa outra quebra de estrutura, esse outro fair value gap. Por que essa daqui está melhor? Porque esse alinhamento de time frames do 15 com 1, essa região, ela coincide com aquele nosso IFVG do 5, tá vendo? IFVG dos 5 minutos, fair value gap 1 minuto. Aqui eu alertei para o pessoal que se fosse rolar uma compra no mini índice, essa daqui era a melhor região do dia para se comprar. Melhor região que tem do mundo, do planeta Terra é essa. É fair value gap do 1, liquidez na frente, depois de mitigar o OB dos 15, você joga 1 hora, tem um OB de 1 hora aqui também, ó. OB de 1 hora, você vai pro 5 fazer shift de 1 hora, ele faz um IFVG do 5 aqui, ó, IFVG do 5. Dentro do IFVG do 5 tem o fair value gap de 1 minuto. Isso aqui é muito comprador, isso aqui, por isso que eu não consigo ver venda ainda, cara. Não foi diferente. Qual era o alvo? Fair value gap 4 horas, lembra? Tá lá. Fair value gap 4 horas. Então, essa foi a minha interpretação para o mini índice hoje.
simples, objetiva, não tem para que você olhar para a venda se você sabe que o preço está subindo. Esse trabalho de daily bias que eu faço, que é justamente visualizar os principais cenários, os que são de maior probabilidade ou não, ele te fornece, ele te possibilita você fazer isso, tá? Você ignorar totalmente um lado, que no caso seria o lado vendedor, e você focar a sua atenção, você buscar por configurações no lado certo do preço, que nesse caso do pregão de hoje era o lado comprador, tá? Então essa daqui foi a principal movimentação do índice, né? Ficou algo nesse sentido, stop atrás do fair value gap, segundo ou terceiro candle, você que sabe. Alvo lá para cima, né? Essa aqui era a expectativa para hoje, tá? Certo? Depois aqui ele chega no fair value gap 4 horas, ele também configura a venda, tá? Vamos lá, não era minha intenção falar dessa venda aqui, mas já estamos aqui, né? De novo, recapitulando. Essa daqui é uma região de fair value gap 4 horas, região de venda. Eu não consigo fazer o alinhamento de 4 horas porque o shift é nos 15. Final do pregão ia demorar uma eternidade, não ia me dar setup. O que eu faço? Eu roubo no time frame, eu vou para os 15, procuro algum PD array dentro da região de fair value gap de 4 horas. O que eu tenho? Breaker block. Qual o breaker block? Esse aqui. Breaker block 15 minutos. Rafa, por que isso é um breaker? Porque o preço vinha fazendo essa estruturação. Fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais alto. Fez uma quebra na estrutura e voltou com displacement. Essa região aqui de quebra com displacement, o order block que antes era válido para compra nessa região, ele é invertido, ele é quebrado, ele é rompido, sua polaridade inverte, ele vira um breaker block. Onde que está o breaker, Rafa? É esse candle aqui, tá? Esse verde. Então toda essa região aqui é um breaker block de 15 minutos dentro de um fair value gap de 4 horas. Agora eu consigo fazer o alinhamento dos time frames para algo que seja possível de se realizar numa movimentação intraday, tá? Então, dos 15 eu vou para o 1, eu vou procurar a configuração do preço que ele faz quando ele atinge esses níveis aqui. 1 minuto. Breaker block dos 15 está passando aqui. O que o preço faz aqui? Eu vou tirar isso aqui, tá? O que o preço faz uma vez que chega no breaker dos 15? Eu tenho um shift aqui embaixo. Quem está esperando o change of character está aqui. Quem está na sala já sabe que aqui a gente teve uma inversão do fluxo por ter feito um IFVG dentro do fair value gap de 4 horas, depois de mitigar um breaker block dos 15. Inverteu o fluxo, foi embora. Configurou uma venda aqui em cima também, tá? Qual era o alvo dessa venda? Algum fair value gap de 15 minutos, tá? Puxa um prêmio de desconto aqui. Esse, o de cima. Qualquer desses dois aqui tava bom alvo, tá? Então ele configurou a venda também. Certo, senhores? Essa daqui foi então... Essas foram as principais movimentações do mini índice, ao meu ver. Não consegui enxergar nada além disso. Todas as outras configurações que ele fez foram configurações de baixa probabilidade. Foram configurações depois que a principal movimentação já ocorreu. Pessoal, e aqui só complementando, tá? Que eu esqueci de mencionar aqui no decorrer do vídeo, mas eu estava observando uma outra configuração do preço também, que era a seguinte: o preço depois que ele ganha a região do IFVG do 5, e aqui a gente teve até um certo breaker nessa região, né? Nessa estruturação, quebra estrutura, quebra embaixo, quebra em cima com displacement. O displacement é justamente esse fair value gap. Aqui eu estava numa forçação de barra, considerando um breaker nessa região. Havia mitigação desse breaker aqui, aqui e aqui, e uma nova movimentação impulsiva com um fair value gap, que é justamente esse fair value gap aqui, onde eu comentei com o pessoal que poderia estar rolando uma compra no índice caso fosse uma
movimentação impulsiva depois de mitigar aqueles OBs, aquelas regiões, né? Então aqui, esse Fair Value Gap também considerei uma região válida de compra, considerando uma movimentação impulsiva, enfim, tá? Então, na verdade, foram esses dois cenários. Esse primeiro, cenário mais barato, de altíssima probabilidade, e esse segundo, cenário um pouco mais caro, adotando que viria uma movimentação muito impulsiva do preço, depois de ter mitigado o breaker block, enfim, criado displacement, tá? Então, bora falar de Nasdaq. Nasdaq, cara, eu tô gostando muito de operar Nasdaq, tá? Tá um ativo bem dinâmico. Então, se você ainda não opera Nasdaq, sugiro que comece a dar uma analisada no ativo, pegar o jeito. Não irão se arrepender. Bom, vamos lá. O que eu tinha pro pregão hoje de Nasdaq, tá? Eu comecei a analisar, eram 9 da manhã, ou seja, era aqui mais ou menos, tá? 7h30, horário de New York, vai dar umas 8h30 do nosso horário aqui. 7h30, papapá, aqui. Bom, o preço estava assim para eu analisar hoje. E aí eu vou fazer todo o trabalho de daily bias, né? Eu jogo no diário. O que eu tenho? Eu tenho o preço saindo de um volume imbalance do diário. Esse volume imbalance. Também tem um Fair Value Gap do diário aqui passando. Ó. Fair Value Gap do diário. Ou seja, só por essa mitigação dessas regiões no time frame maior, eu consigo adotar para o intraday um viés, um bias um pouco mais vendedor, tá? E aí eu vou descer os time frames, 4 horas, vou ver o que eu tenho aqui. Pô, legal, tenho um IFVG de 4 horas aqui, depois que ele mitiga um volume imbalance do diário. E se eu não me engano, ele também fez um shift em 1 hora, tá? Para fazer o alinhamento de diário com 1 hora. Deixa eu conferir. Foi esse IFVG aqui, tá? Esse IFVG, ele fez o shift, alinhando o diário com 1 hora. Quebrou a estrutura, quebrou o Fair Value Gap, voltou, retestou, deu continuidade, dando expansão. Então, o meu cenário hoje para Nasdaq era um cenário totalmente bearish, tá? E eu estava interpretando pelas sessões, esse daqui é o IFVG de 4 horas, né? Deixa eu marcar. Eu estava fazendo uma interpretação das sessões na qual Londres estava revertendo a Ásia, da qual Londres estava rolando uma reversão de Ásia, tá? Eu tenho a Ásia expandindo, Londres revertendo, estava com expectativa de New York AM dar continuidade em Londres, expandir Londres, né? Fazer uma movimentação mais ou menos nesse sentido, objetivando esse fundo de liquidez aqui no mínimo, ok? E aí eu fui ver configurações de preço que me sustentavam essa ideia. A primeira configuração que eu encontrei foi justamente essa, IFVG 4 horas, lembra do alinhamento? 4 horas com 15, com 1 minuto. O que eu tenho nessa região? Deixa eu tirar as sessões. O que eu tenho nessa região de 15 minutos, Fair Value Gap? Foi um pouco mitigado já, né? Esse aqui. E eu tenho o order block logo acima que não havia sido mitigado. Esse order block de 15 minutos. Então esse daqui era o meu cenário para Nasdaq. Era um cenário um pouco mais bearish, um pouco mais vendedor, até atingir esse nível de liquidez no mínimo, dando continuidade na sessão de Londres. E aí eu vou tirar a ferramenta do replay aqui, que era isso que eu tinha para analisar. Vamos ver o que o preço fez. Sim. Tá aí. Preço mitiga o order block de 15 minutos. Vamos fazer o alinhamento dos time frames. Depois que ele mitiga o OB dos 15. Menos OB 15 minutos. Lembra que 15 é em 1. Vou descer para 1 minuto aqui. OB dos 15. O que eu tenho de estrutura? Não tenho... Mentira, eu tenho um Fair Value Gap para inverter aqui, tá? E eu tenho esse shift na estruturação também. O Fair Value Gap para inverter que eu tô falando é esse. E eu tenho um shift na estrutura, MSS, com displacement, tá? O que é displacement? Fair Value Gap. Movimentação impulsiva. Cadê meu Fair Value Gap? Aqui, ó.
Então, lembrando, eu estou dentro de um IFVG de 4 horas. Depois que ele faz a mitigação de um volume imbalance do diário, eu tenho as sessões onde Londres está revertendo Ásia e muito provavelmente New York vai dar continuidade em Londres. Eu tenho um order block de 15, um fair value gap de 15. Eu tenho estruturação em 1 minuto depois que ele mitiga essas regiões com shift, com IFVG, com displacement. Aqui tá a tua configuração de venda nesse fair value gap, nesse IFVG que está passando aqui em cima. Você tem algumas opções, pega no risco, 50%, ou você espera uma confirmação da confirmação, né? Que no caso ela vai estar aqui, ó, shift na estrutura, com o fair value gap, 1, 2, e aí tá a sua configuração de venda. Objetivando, primeiro esse fundo de sell side. Se eu não me engano, eu saí nesse de cima aqui, nesse de baixo, perdão. Não, nesse aqui, tá? Nesse sell side aqui. Lembrando que o fundo de sell side mais gabaritado era esse. Aquele que a gente viu no pré-market. Certo? Então essa aqui foi a primeira configuração de venda que o Nasdaq deu. Muito clean, muito limpa, muito objetiva, que eu consegui enxergar. A segunda foi um pouco mais aqui para baixo, tá? Quando ele faz essa região de acumulação. Estávamos perto da abertura do à vista, 10,5. No à vista, ele faz uma manipulação no sentido até então oposto ao bias. Justamente essa manipulação aqui. E depois ele me distribui, objetivando por fim aquela região de sell side, que era a liquidez, que era o alvo do pré-market, lembra? Distribui aqui. O que é isso aqui? Configuração clássica de AMD, tá? Acumulação, manipulação, distribuição. Tá, Rafa, bonito, cadê a entrada? Tá aqui, ó. Consome by side. Inverte fair value gap. Isso com o contexto de AMD, né? Inverte fair value gap. Inverteu fair value gap. Voltou, retestou, foi embora. Certo? Então essa daqui foram as principais movimentações que eu consegui enxergar para a Nasdaq, utilizando o bias vendedor do contexto onde ele parte de um volume balance do diário, faz shift no 60, investe fair value gap por 4 horas, enfim. Depois disso, o que eu consegui enxergar aqui em Nasdaq? Eu consegui enxergar uma configuração de CRT, tá? Em 4 horas. Até comentei com o pessoal. E por que eu tô gostando de operar Nasdaq? Porque tá muito dinâmico, cara. Toda hora a gente consegue fazer essa inversão na interpretação do preço. Qual era o CRT que eu identifiquei? Identifiquei esse primeiro candle de CRT, mínima, máxima de CRT, é o candle de 4 horas de 2 da manhã. No segundo candle, ele confirma essa configuração de CRT, manipulando o sell side, fechando dentro. E aqui eu até falei com o pessoal que faltava 1 minuto para esse candle de 4 horas fechar. Eu falei, pessoal, tá rolando um CRT em 4 horas em Nasdaq, que muito provavelmente o terceiro candle vai vir expandir e buscar, no mínimo, a máxima do primeiro candle. E aí aqui foi justamente o que ele fez. E a partir desse momento eu mudei totalmente meu viés em Nasdaq. Procurei por compras nessas regiões. Aqui eu também comentei sobre a formação do Power of 3 desse candle de 4 horas, onde você deveria buscar por confirmações desse CRT fazendo alinhamento de time frames de 4 horas para 15, tá? E aqui eu não vou me estender nesse assunto, tá? Porque é um pouco mais técnico, é um assunto que eu comento com o pessoal que me acompanha, que está comigo. Certo, senhores? Mas, em geral, foi essa as principais movimentações de Nasdaq, aquelas 2 vendas e uma compra, objetivando esses níveis de buy side, configuração do CRT de 4 horas. Bom, espero que os senhores tenham gostado, que tenha agregado alguma coisa no seu conhecimento. Se gostou, de novo, deixa um comentário, deixa um like, manda para quem está aprendendo.
Se quer que eu aprofunde mais esses conceitos, me manda uma mensagem, deixa no comentário a sugestão, eu vou pensar a respeito. Certo? Bom, no mais é isso. Uma boa noite a todos. Bons trades.